Quando você pensa em inteligência artificial, o que te vem à mente? Para muita gente, a primeira referência é a fábula de David, um simpático garoto robô programado para amar incondicionalmente sua proprietária no filme AI, Inteligência Artificial de 2001. Mas o que o encontro de dois dos maiores gênios já surgidos em toda a história do cinema, Stanley Kubrick e Steven Spielberg, tem em comum com o Nerdice de hoje? Fica comigo que eu te explico tudo. Vamos lá? Filha, trilha da abertura do Nerdice. Tocando trilha do Nerdice. Enquanto os filmes de Hollywood e os romances de ficção científica retratam a inteligência artificial como robôs humanoides que dominam o mundo ou em busca da humanidade, a evolução atual das tecnologias de IA não é tão assustadora assim, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no Nerdice. E aí, vamos juntos desvendar todos os segredos da inteligência artificial? Saindo dos futuros distópicos e apocalípticos que o cinema mostra, na vida real a IA evoluiu para fornecer benefícios bem específicos para os seres humanos. Mas você deve estar se perguntando, mas o que exatamente é a IA? Calma que eu te explico. A inteligência artificial que você vai ver por aí sendo citada apenas como IA ou AI de Artificial Intelligence é um avanço tecnológico que permite que sistemas simulem uma inteligência similar à humana, indo além da programação de ordens específicas para tomar decisões de forma autônoma, baseadas em padrões de enormes bancos de dados. Ou seja, simplificando a grosso modo tudo isso aí, a inteligência artificial é a capacidade das máquinas de pensarem como os seres humanos. Aprender, perceber e decidir quais os caminhos seguir de forma racional diante de determinadas situações. A IA aprende como uma criança, sabe? Aos poucos o sistema vai absorvendo, analisando e organizando todos os dados de forma a entender e identificar o que são os objetos, pessoas, padrões e reações de todos os tipos. Só para você ter ideia, 77% dos dispositivos que usamos já apresentam uma forma de IA, segundo um levantamento do TechJournal. O Google, por exemplo, é considerado uma empresa AI First, ou seja, todos os seus produtos têm processos de Machine Learning, que é um dos pilares fundamentais para que a IA consiga atingir os resultados esperados por seus desenvolvedores. E como o próprio nome já diz, essa tecnologia torna os sistemas capazes de aprender sozinhos e evoluir. O Machine Learning, por exemplo, é empregado no sistema de recomendações personalizadas de serviços de streaming como a Amazon, a Netflix, que você certamente usa no seu dia a dia. E funciona assim. As máquinas analisam os dados de consumo dos usuários para identificar padrões e sugerir conteúdos ou produtos mais alinhados ao gosto de cada pessoa. Além disso, se você pensar nas assistentes virtuais e nos chatbots como Alexa, Siri e Google Assistant, esses também são ótimos exemplos do uso da IA. Pois é, galera, toda vez que você pega o seu smartphone, já está vendo o que a IA pode fazer por você. E para entender melhor esse tema, que é meio complexo, né? E também vislumbrar o que esperar para o futuro da inteligência artificial, nada melhor do que ouvir uma especialista no assunto. Dá só uma olhadinha no que diz a Thaís Gaudêncio, que é professora de IA do Centro de Informática da UFPB e doutora da Ciência da Computação. Existem várias formas de definir inteligência artificial. Mas assim, eu acho que a mais fácil, né, que todo mundo já, inteligência artificial, que é você tornar uma máquina inteligente, tá? Inteligência artificial é isso, é tentar executar uma ação da melhor forma possível e a gente toma como referência essa melhor forma possível ao humano. E o que é interessante é que agora não é simplesmente reproduzir o que o homem é capaz de fazer. Na verdade
Eu indicar para a máquina a forma como o humano faz e ela ser capaz, inclusive, de melhorar a execução dessa tarefa. IA hoje é reprodução, é um pouco de criatividade baseada no padrão, mas ela não é capaz de fazer uma autorreflexão sobre o que ela está fazendo. Hoje a gente passa muito mais tempo discutindo inteligência artificial no sentido de entender de fato onde aquilo vai funcionar e quais são os erros que a máquina vai cometer, né, e como a gente de fato pode usar com segurança esses modelos do que qualquer outra coisa. Tá? A gente já entendeu as possibilidades, são muitas, mas sempre com aquele cuidado, né, de que não vai funcionar para tudo. E é entender justamente quando vai funcionar, quando é que eu posso usar com segurança, né, e numa perspectiva de que se a máquina pode executar várias dessas tarefas com um custo menor, um custo de tempo menor, a gente talvez tenha liberdade de nos dedicarmos a tarefas de fato cada vez mais humanas, né, o cuidado com outras pessoas, a arte. Né? É um mundo utópico, mas é um mundo interessante de ser pensado. Agora que você já sabe bastante sobre a IA, que tal um pouco de nerdice? Fica comigo porque na volta do intervalo tem a na Cultura Pop e também Guia Nerdice, cheio de dicas preciosas para você. Oi para você que está acompanhando a nossa programação aqui no 6.3. Tem uma novidade para contar para você. Os nossos programas documentais estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Por isso vai lá e procura TV Cidade João Pessoa. Aproveita para ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. E também no @TV Cidade JP nas redes sociais você fica por dentro das novidades aqui da TV Cidade JP, apaixonados por João Pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já assistiu uma dessas obras aqui? 2001, Uma Odisseia no Espaço. O Homem Bicentenário. Robótica AN, modelo doméstico NDR 114, número de série 583625. Ou até mesmo AI, inteligência artificial, que eu citei por aqui no começo. Por que você vai me largar? Por que você vai me largar? Bem, se você já viu pelo menos uma delas, você deve entender o impacto de obras culturais como essas sobre a sociedade como um todo, abrindo ótimas oportunidades e reflexões aprofundadas sobre o nosso tema de hoje. E dentro dessa linha de raciocínio, não há como negar a influência do cinema moderno para a concepção que possuímos ainda nos dias atuais sobre a inteligência artificial e suas emblemáticas figuras robóticas. Quem não lembra da Eva no filme Ex Machina ou dos robôs automatos na série Westworld da HBO? Até porque, ao falar de inteligência artificial no cinema, é comum observar nos filmes discursos megalomaníacos de líderes corporativos e com muitas referências ao poder destrutivo de robôs para que um plano maligno seja executado e avance com a trama. Filmes como O Exterminador do Futuro, Matrix, Tron e até filmes como Eu, Robô são alguns exemplos disso. Outro estigma muito comum no cinema é o antagonismo de robôs ante figuras humanas. É só pensar em clássicos como Blade Runner, que hoje em dia não é uma realidade tão distante assim, né? Por isso mesmo que eu montei um top 3 com um game, uma série e um filme sobre IA para explodir a sua mente. Se liga só no Guia Nerdice de hoje. Pensa comigo, se você tivesse de conviver lado a lado com androides inteligentes, será que conseguiria tratá-los como iguais? Ou será que você seria do tipo mais tirano, sabe? A ponto de subjugar e escravizá-los? É exatamente essa a premissa do game Detroit Become Human. A produção de David Cage e da Quantic Dream, exclusiva para PlayStation 4, assume um tom mais intimista e colocando na pele mecânica dos androides e te levando a refletir sobre nossas ações, crenças e, acima de tudo, a humanidade. Isso tudo em Detroit no ano de 2038,
Com o ódio cada vez maior em relação aos robôs, inicia-se uma onda de protestos, maltratos e atrocidades. E é aí que o jogo nos convida a analisar as coisas pela ótica dos oprimidos e a refletir sobre a existência deles e a nossa. E olha, meus queridos nerds, esse é um jogo de múltiplas escolhas onde uma decisão pode mudar totalmente o destino dos personagens. E eu falo com tranquilidade que se você tiver essa experiência, com certeza vai ser emocionante, única e inesquecível. Agora, não tem como falar sobre inteligência artificial e não citar a série Black Mirror, o que, como o nome já diz, literalmente representa o reflexo do avanço tecnológico nas relações humanas e sociais com um toque meio sinistro e algorento. E o interessante é que na série, em momento nenhum, a tecnologia é tido como algo ruim. Muito pelo contrário, viu? Ela se torna nociva a partir do ponto que encontra os instintos mais profundos e diabólicos dos seres humanos. A série britânica de ficção distópica disponibilizada pela Netflix se organiza no formato de uma antologia, ou seja, histórias variadas e descontinuadas. Entre os episódios mais emblemáticos, para mim, estão White Bear, ou Urso Branco, que é o episódio 2 da temporada 2, onde temos aí uma protagonista que acorda sem memória e é caçada por um grupo de assassinos pelas ruas. Não vou te dar muito spoiler não, tá? Mas esse episódio levanta um importante questionamento sobre a política de punição e se a tecnologia deve ou não ser utilizada para isso. Além de nos fazer questionar o uso do sofrimento alheio como entretenimento. Já em Nosedive ou Queda Livre, o episódio 1 da temporada 3, vemos uma realidade sufocante e, sinceramente, é bem próxima da nossa. Uma realidade que você é avaliado e julgado o tempo inteiro pela sua aparência nas redes sociais. E tem mais, viu? As notas impactam naquilo que você pode ser, o que você pode ter e para onde você pode ir. E o episódio se concentra justamente no questionamento sobre o uso das redes sociais e da persona que incorporamos para tentar arrecadar mais likes. E fica aí a pergunta: até onde realmente é aceitável ir para vender uma ideia de vida perfeita? E para fechar o nosso Guia Nerdice, eu te indico Ela ou Her, filme de Spike Jonze. Pensa que se já éramos muito conectados aos nossos aparelhos eletrônicos em 2013, quando o filme foi lançado, quem dirá em 2023? Her é um daqueles filmes que fazem questionar nossos relacionamentos, tanto com as outras pessoas quanto com ela, a tecnologia. E a história gira ao redor de Theodore e seu romance com a Samantha, uma inteligência artificial parecida com a Siri do iPhone ou a Alexa da Amazon. E o longa vai assim nos apresentando um cenário de pessoas carentes de afeto, porém muito mais interessadas em investir tempo na tecnologia do que na troca com outros seres humanos. E ao mesmo tempo que não podemos negar que Theodore tem sentimentos por Samantha, será que essa é mesmo uma relação real? Será que é possível que a inteligência artificial corresponda às emoções humanas? Enfim, muitos questionamentos e só assistindo mesmo para tirar suas próprias conclusões. E depois de toda essa viagem dentro da IA, eu quero saber como é que você lida com a tecnologia e sua opinião sobre tudo isso. E é claro que se você curtiu o Nerdice de hoje, não esquece de dar uma passadinha por nossas redes sociais, curtir muito, comentar e compartilhar com todos os seus amigos. Te vejo lá! Tchau! Trilha de encerramento do Nerdice. Tocando trilha do Nerdice.